Olá, pessoal. Meu nome é César Nascimento. É sempre difícil falar muito de você, mas eu já estou na estrada aí enquanto executivo e empresário há mais de 40 anos. E eu não comecei, na verdade, eu comecei cedo, mas é o que eu chamo de profissionalmente válido, está fazendo aí cerca de 45 anos. Bem, o objetivo é que eu fale um pouco sobre a história do Integrare, a razão do porquê do Integrare, né? Então, num determinado momento, quando eu passei a empreender, eu notei que haviam algumas dificuldades na hora de realizar uma venda. Muito embora no meu caso fosse serviço, eu notei esse tipo de dificuldade e me levou algum tempo para entender a razão do porquê disso daí. Depois, conversando com alguns amigos, também de longa data, empresários, executivos, profissionais liberais à época, né? Um dia surgiu o tema e eu notei que a dificuldade não era minha, não era uma exclusividade minha. E a gente começou a explorar esse tema. Então, a gente notou aquilo que a gente já havia notado na sociedade como um todo, que era uma barreira invisível para penetrar no mercado, para poder levar adiante os nossos projetos, os nossos produtos. E a gente passou a entender que é o que é hoje muito bem denominado de racismo estrutural. O negro, vou focar mais no negro, ele não tinha, pela sociedade, pelo mercado, a percepção de empresário, do dono da empresa, de empreendedor, né? Seja ele na qualidade autônoma de profissional liberal ou liderando algum tipo de empresa. E isso nos chamou a atenção, né? Do porquê. Então, a gente notou que essa questão do racismo estrutural estava permeada principalmente nas áreas de suprimento, que é onde a gente iria bater a porta para fazer as nossas vendas. E essa discussão levou algum tempo. A gente começou a ter essa preocupação de como enfrentar isso daí, sem necessariamente usar as ferramentas dos movimentos mais ativistas. Nesse processo, nós identificamos modelos, alguns modelos, e principalmente esses modelos eram modelos norte-americanos. Aqui no Brasil não existia nada parecido, na Europa era algo muito incipiente ainda, não vamos nem falar de América Latina. Então, os modelos que a gente viu nos Estados Unidos serviram de referência para nós. E teve o qual nós nos apaixonamos, que foi o modelo da National Minority Supplier Development Council, mais conhecido como National Minority, que era um modelo de inserção, de inclusão nos negócios. Porque o nosso foco, o foco Integrare, é B2B, business para business, né? Então, a gente percebeu que esse tipo de vertente existia, não tinha no Brasil. E tudo isso foi muito engraçado, porque a gente teve que fazer necessariamente algumas adaptações para o ambiente de negócios do Brasil. Lá eles tinham um foco dos afrodescendentes, dos índios, lá denominados de nativos, e dos latinos como um todo. A gente, depois de muita discussão, muito estudo, muita avaliação, que acabou transbordando a figura apenas desse grupo, porque, como eu disse, haviam executivos, a ir para dentro das empresas para começar a entender um pouco como era isso. E a gente fez alguma adaptação. E o Integrare hoje ele trabalha basicamente com 3 públicos, sempre na vertente empreendedora. O público afrodescendente, o público PCD e os descendentes de índios brasileiros.
porque tem empresários com essa característica. Dependendo do local, essa tensão é maior. E o que a gente notou à época, e é até importante dizer que nós temos mais ou menos a mesma idade do ethos, no que diz respeito ao registro no papel. Ambos foram fundados em 1998. Os nossos estudos, e eu imagino que com o ethos foi a mesma coisa, se iniciaram antes, no nosso caso, cerca de 2 anos antes, até a formalização. Enfim, a gente observou como dificuldade, inclusive nas empresas subsidiárias de empresas norte-americanas no Brasil, que esse era um tema totalmente desconhecido pelos executivos brasileiros, mais propriamente os executivos da área de suprimento. E era muito engraçado, porque a maior parte das vezes que nós fazíamos alguma abordagem nas empresas, nos mandavam direto para a porta do RH, porque a visão, que até então eu não lembro, ouvi a denominação diversidade, né? A discussão de inclusão era através do emprego, não se discutia a inclusão através dos negócios. Então, nos encaminhavam para o RH e quase que geralmente a pergunta que vinha era a seguinte: mas existem empresários negros? Eu imediatamente respondia: muito prazer, está conhecendo pelo menos um. Existem sim. Então, a venda desse conceito de diversidade nos negócios foi uma venda bastante complexa, desde o seu início. E eu diria que hoje em dia não é muito diferente. E a gente nota, inclusive, que até hoje esse conceito de inclusão através dos negócios é um tanto complicado, continua complexo, muito embora já tenhamos adesão de muitas empresas. No começo, nós tentamos, inclusive, governo, mais propriamente de São Paulo, que entendeu a nossa demanda e, à época, colocou, para nos auxiliar nesse processo, para entender esse processo, a hoje inexistente, né, Caixa Econômica Estadual. Eles nos deram grande apoio, apresentando para alguns executivos de empresas grandes, em pequenos eventos que fizemos à época, né? E, por incrível que pareça, é um dos poucos exemplos, para não dizer que é o único, mas um dos poucos exemplos que nós temos de empresas notadamente brasileiras. Os apoios que nós tivemos, depois de longa batalha, foram de empresas norte-americanas que já conheciam esse processo lá nos Estados Unidos. A nossa primeira adesão, que inclusive iniciou pela porta do RH, foi a Xerox, na época muito pungente. E até para os mais jovens, fazer um pequeno parênteses aqui. Vamos combinar uma coisa? Nós estamos falando de 1998. Inclusive, pouca gente tinha celular. A utilização de internet no nível que nós temos hoje era muito pouco ou inexistente. A gente se limitava a mandar e-mails e estávamos muito felizes com essa tecnologia que já estava substituindo o fax, só para localizar um pouco. Então, até a comunicação era um pouco mais difícil nesse sentido, né? Muitos dos executivos brasileiros, mesmo de multinacionais, pouco tinham acesso à informação da existência desse tipo de programa nos Estados Unidos. E cabe lembrar, inclusive, que o Integrare, à época denominado CIEP-GAP, foi o primeiro case fora dos Estados Unidos para desenvolver essa atividade de inclusão através dos negócios. A gente foi meio que laboratório para a expansão desse conceito que hoje está no Canadá, no México, alguns países da Europa. E nós temos a honra de dizer que nós fomos os pioneiros em exportar o nosso modelo para um país latino-americano, que foi o Chile. Mas, voltando um pouco,
a dificuldade de transmitir esse conceito era grande, tanto é que, até hoje, são raríssimos os casos de empresas tipicamente nacionais que adotam esse programa. E nós estamos mais de 20 anos já, fazendo 23 anos de existência, basicamente da região metropolitana de São Paulo. A gente não conseguiu expandir isso para o interior maravilha do estado de São Paulo, para outras regiões bem desenvolvidas na complexidade econômica. Então, a transferência do conhecimento dessa tecnologia ainda está num crescendo. Eu costumo dizer o seguinte: a gente chegou muito cedo na curva, nós estamos muito adiante nesse conceito do que a sociedade empresarial brasileira está conseguindo enxergar. Agora, mais recentemente, graças a toda essa situação de tomada de consciência da população brasileira como um todo para as questões raciais, passou a chamar mais a atenção. Mas, mesmo assim, é interessante a gente tratar desse tema, porque nos nossos 10 primeiros anos houve negócios, sem dúvida nenhuma, sempre as grandes empresas, né, que nós denominamos de associadas, comprando das empresas com essas características que nós mencionamos, que são as empresas aonde existe o controle e a gestão por parte de descendentes de afrodescendentes, descendentes de índios brasileiros ou portadores de deficiência. Então, o que acontece? Essas grandes empresas associadas comprando das empresas que nós denominamos EFIs, Empresas Fornecedoras da Integração. Então, nos 10 primeiros anos, nós tivemos operações reais e efetivas, mas nos últimos 10 anos foram gerados mais de $500 bilhão de negócios entre essas duas pontas. Então, a gente continua numa curva de crescimento, a gente continua numa curva de reconhecimento. O Integrare ainda é desconhecido pela grande maioria dos empresários, sejam esses denominados empreendedores, como também das grandes empresas. Todavia, nós temos como associadas empresas de grande nome. Eu vou até pedir desculpa para não colocar o nome de todos, mas nós temos empresas do porte de uma Corteva, de uma BASF, de uma Procter & Gamble, uma aquisição recentíssima, a Ambev, e assim por diante. Tem uma série de outras, eu peço até perdão de não mencionar todas, que essas começaram a entender a importância desse tipo de ação. E vamos esclarecer uma coisa importantíssima. Não há caridade, há negócios. E as corporações tiveram que fazer muito poucas modificações no seu departamento de suprimentos, para não baixar a régua da qualidade, não baixar a régua das exigências que esses departamentos têm. Né? Então, a coisa é extremamente competitiva. Tanto é que, hoje, em média, cerca de 50 empresas da nossa base de EFIs fazem negócio constantemente, de uma base de cerca de 300 empresas ativas. Tem mais gente no nosso cadastro, mas tem empresas que acabam não se enquadrando, porque, vamos lembrar, a nossa proposta é o B2B. Porém, dentro das EFIs, e aí nós não temos estatísticas, a gente estimula que hajam negócios entre eles e entre outras empresas que não têm condições de fornecer para as grandes corporações. Então, tem um outro ecossistema que dá um suporte para as EFIs que estão em condições de atender as demandas todas das grandes corporações.
Uma outra coisa que nós fazemos é procurar constantemente participar de treinamentos, workshops, enfim, todo o ferramental possível para auxiliar essas empresas da base de fornecedores a aprimorarem a qualidade, aprimorarem os seus controles internos para que possam atender as demandas das grandes corporações. Então, o Integrare ele tem uma função de catalisador de negócios entre as grandes empresas e as empresas fornecedoras. E a gente procura colocar essas duas pontas, estimular essas duas pontas a fazer negócio, que foi o que gerou esses cerca de 60 milhões de reais de transações ano. E até aqui eu coloco mais uma observação. Esse número, fiquem cientes, ele é real, mas não é total. Porque acabam existindo negócios entre as fornecedoras e as corporações que não são totalmente reportados para os relatórios que nós temos por N razões. Porque não está no ERP deles, eles têm que fazer controles adicionais, enfim, tudo isso. E a gente procura estimular também a troca de informações entre essas corporações, os departamentos de suprimento dessas informações, o famoso benchmark. Porque muitas vezes alguma dessas corporações acabaram de entender o processo e iniciaram um processo de compras, mas ainda estão num processo de aprendizagem. Então, a gente estimula a troca de informações entre essas áreas de suprimentos, né? De maneira que, às vezes, algum fornecedor de qualidade de uma empresa, uma associada, melhor dizendo, que está há mais tempo, eventualmente até referendar, porque imagine a situação dos compradores, do pessoal de suprimentos. De repente, ele tem um mundo novo e fornecedores que ele ainda não adquiriu confiança. Com certeza vai dar muito mais tranquilidade para ele saber que aquele ou aqueles fornecedores já fornecem para uma outra grande empresa, né? Porque a mensagem que passa é que eles entendem já o processo de uma relação comercial que a gente brinca do elefante e da formiguinha. Mas é uma formiguinha já treinada a dançar no ritmo do elefante. Então, nesse tempo todo, a gente vem adquirindo toda essa experiência e agora nós estamos trabalhando muito fortemente para a expansão da área geográfica de nossa atuação, mesmo porque muitas dessas corporações hoje associadas à Integrare têm subsidiárias em outras regiões do país, né? Então, a gente começa a preparar para trabalhar de uma maneira mais estruturada e mais constante fora desse eixo da região metropolitana de São Paulo. Então, pessoal, é uma coisa muito interessante, né? Essa capacidade empreendedora que tem da população brasileira, já reconhecido, não vou dizer mundialmente, mas internacionalmente. As estatísticas têm demonstrado essa capacidade empreendedora. E essa capacidade empreendedora, ela não se dá apenas e tão somente no estereótipo do empresário, ou seja, branco, de família já bem colocada, etc, etc. Esse fenômeno, ele se dá até muito mais na comunidade de afrodescendentes, em ambos os gêneros, ou nos diversos gêneros. E é muito simples essa aritmética. Se esse grupo é o maior grupo populacional do Brasil, é um grupo que está procurando ascender e é um grupo que mais tem sofrido com as crises econômicas, além da crise econômica propriamente dita, sofrendo com a obsolescência de uma série de atividades profissionais.
Então, esse povo, para sobreviver, vai acabar migrando para o empreender. Vão transferir o seu conhecimento na criação de um novo empreendimento. E alguns com uma qualidade e uma sofisticação que não lhes vai permitir trabalhar no B2C, né? Do fabricante para o consumidor, ou do comerciante para o consumidor. Ele vai ter qualidade, preço, competência para fornecer para as empresas, em geral. Essa é uma tendência. Assim como quando nós começamos a discutir diversidade no emprego, diversidade nos negócios, há um quarto de século atrás, esta é a tendência atual. A tecnologia proporciona isso. E nós temos mais um outro detalhe que acaba passando desapercebido diante dos olhos menos atentos. Qual é? É aonde eu me enquadro hoje. Profissionais de larga experiência, que ultrapassaram os seus 50 anos de idade, estão com vigor físico e, mais ainda, vigor mental, adaptação a esse mundo tecnológico, que vão ter que dar uma vazão para isso. Muitos deles, a vazão é através do empreender, gerando emprego, gerando renda e podendo continuar ativo, né? Então, essa é uma tendência que não tem retorno. É o momento de que os grandes empresários e seus executivos comecem a refletir. E eu costumo dizer que é muito simples. Na prática de um esporte coletivo, qualquer que seja ele, ninguém pode jogar com a metade dos seus atletas, competir com a metade dos seus atletas contra um outro time completo. O Brasil não pode dispensar, num recorte, 50 e poucos % da população brasileira, como um todo, homens, mulheres e outras opções, assim como, quando se fala na questão do gênero, lembrar que nesses grupos que nós trabalhamos, qual seja, portadores de deficiência, descendentes de indígenas e negros, também tem mulheres. Então, às vezes, você consegue demonstrar isso e gerar renda, gerar crescimento econômico. Porque o que a gente observa nas empresas entrantes, digamos assim, no programa Integrare, que são empresas de núcleo familiar. Então, um empreende e ele leva 5, 6, 7 pessoas da família. Então, cada real gerado nessas transações com as grandes empresas, ele acaba sendo distribuído num grupo relativamente grande. Então, a gente não enxerga um empreendedor, a gente enxerga famílias por trás daquele empreendimento. A tradução disso é muito simples. Se nós aumentarmos o volume de negócios com essas pontas, a gente vai estar distribuindo renda de uma maneira mais equitativa para toda a população brasileira. Essa população que foi esquecida ao longo do tempo. Se nós observarmos, logo depois da chegada da família real no Brasil, toda a economia ativa ela era gerida ou gerenciada, era de propriedade dos negros brasileiros. Porque o cidadão, aspas, nobre ou fidalgo, ele não trabalhava, né? Ele tinha quem trabalhava por ele e havia muitos comerciantes afrodescendentes buscando a sua carta de alforria ou sustentando as suas famílias após a obtenção da sua liberdade. E a economia brasileira, ou melhor dizendo, a política brasileira, desprezou isso totalmente. E essa retomada, ela vem de meados dos anos 40 do século passado, num crescendo.
E agora está e vai ficar mais evidente a cada dia. Sucesso a todos, espero e me coloco à disposição de quem mais desejar trocar essa ideia adiante. Um abraço.